Que o ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente estava comentando disso aqui, deixou a sessão de ontem na Câmara dos Deputados justamente depois de todo esse quiprocó que nós tivemos ali em Brasília. E aí, obviamente, ele foi lá e deixou a sessão depois da sessão ter virado um verdadeiro palco aí de confronto, como a gente está relatando aqui, entre deputados tanto da oposição quanto do governo. Quando o ministro foi lá e se levantou para deixar a sessão, os oposicionistas fizeram um coro chamando o Dino de fujão. Logo na sequência, o ministro Flávio Dino falou com a imprensa sobre o acontecido por aqui e você vai dar uma olhada num trecho agora a respeito disso. Então eu, como membro do Congresso Nacional, renovo o apelo ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco que eles cuidem para que essas audiências possam ocorrer. Porque não é possível que uma autoridade do Poder Executivo, sendo membro do Congresso Nacional, não consiga vir a uma comissão convidado, eu não me ofereci, eu fui convidado para estar aqui, e se estabelece um clima de agressão generalizada por parte dos extremistas, que são os mesmos que alimentam ódio que resultaram no 8 de janeiro, são os mesmos que alimentam ódio que resulta em chacinas, são os mesmos que discriminam o povo simples e humilde das favelas, dos bairros populares, são os mesmos que estão incentivando atos de violência em escolas. É esse comportamento que instiga o crescimento da violência. Muito bem, gente, são 10 horas e 33 minutos para vocês que chegaram agora e estão ouvindo aqui a programação da Jovem Pan News. A gente está repercutindo alguns deputados oposicionistas ontem na Câmara dos Deputados xingando, né, o ministro Flávio Dino de fujão, um coro forte aí dos deputados. Meu querido Mano Ferreira, perdemos uma boa oportunidade de indagar o ministro da Justiça de temas relevantes. Se você estivesse lá, o que você perguntaria para ele? Olha, a gente precisa falar sobre como combater o crime organizado. Vale lembrar que tivemos recentemente no Rio Grande do Norte cenas de guerra com o crime organizado fora de controle. Tivemos a situação das ameaças a autoridades, inclusive ao senador Sérgio Moro, feitas pelo crime organizado, ou seja, o crime organizado com uma ousadia. Em outro patamar, a gente precisa de uma agenda concreta de política pública para lidar com o crime organizado. Nada disso foi discutido. Tivemos a situação dos massacres em escolas, dos ataques em escolas. Isso precisa ter uma discussão séria na sociedade sobre como a gente pode lidar com isso e prevenir novos casos. Caberia ao Congresso discutir isso com o ministro da Justiça, mas preferem fazer baderna de fundão da turma da escola. Ô Pablo, deram o que ele queria, né? Na verdade, o Congresso é uma quinta série e como todo mundo está buscando free media, igual a Carla Zambelli, por exemplo, ninguém nunca noticia nada dela, só coisa negativa. Então, esse lance de sempre ser noticiado, as pessoas acabam cavando certas situações. Não falo que é o caso dela, mas eu vejo ali o Nicolas. E todo mundo gosta disso porque é instantâneo. É o like. O brasileiro gosta disso. Então, você fala assim, mas esses caras representam a gente. Representam tão bem a gente que parece com todo mundo do Brasil. A mentalidade do povo é de mesquinharia, é de vitimização, é de briguinha mesmo. Eles gostam disso. Então, eu não vejo nada de errado acontecendo. Eu esperaria o mínimo decoro, né? O mínimo de respeito, senão a gente não consegue nem debater as ideias, deveria estar acontecendo ali. Agora, você vê, por exemplo, o Flávio Dino, que quer ser candidato a presidente. Você não está entendendo. Eu que isso represente o povo brasileiro. O povo brasileiro acorda cedo para ir trabalhar, tem uma vida séria. Tecnicamente por representatividade. O povo que vota, por exemplo, como que você coloca um ladrão? Por exemplo, eu não sou ladrão, mas o presidente, ele veio do histórico desse. Não, acho então, que a política ele tem um não me viés representa como seleção. pessoa. Quando você fala isso, é claro que tem milhões de trabalhadores, 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Os outros 100 milhões não trabalham. Que tem 45 deles estão na escola. Aí que acontece. E tem 20 milhões de jovens que podem trabalhar e foram doutrinados para não trabalhar. Tem mais 30 milhões de pessoas desempregadas que têm força de trabalho e poderiam trabalhar e não estão trabalhando. Pablo, o que você está falando é o que a gente tem no Congresso Nacional, o que a gente tem na sociedade. É isso que você está falando. isso. É igual no impeachment. Ficaram indignados com o dia do impeachment. Foi televisionado. Nossa, os deputados representam o povo. Agora, você falou para mim, por que eu esperaria você bater mais no Lula? O Lula virou presidente, amigo. Eu usei
meu dinheiro, minha influência, usei toda a potência para os caras não virar presidente. Só que é o seguinte, virou, o que eu posso fazer? Tem que trabalhar agora para alguém decente assumir na próxima. Não tem tempo para ficar gastando com isso. Discutir negócio de sofá, acho da hora, o povo gosta dessa mesquinharia, mas se a gente aceita políticos morar em palácios, eles têm que comprar as boas camas mesmo. Eu gosto dessa ideia do Pablo, viu? Tem que ter o fim dessa era palaciana. De parar com essa história de palácio. Quem você vai colocar político no lugar dele? Porque parece que eles se elegem para morar só no palácio. Você sabe que no Chile, eles não têm um palácio oficial e o presidente aluga uma casa ali em Santiago. Não tem porque morar em palácio. Vou te falar, a gente concorda com o Pablo, só que isso não muda em nada a vida das pessoas. Não muda absolutamente. Exato, nada. Você fala do palácio? Por isso que as pessoas não ligam. Eu te mostro que muda. Você quer que eu te mostre? O que muda? Eu mostro agora. Pablo, o que muda a vida das pessoas é, por exemplo, a questão da inflação, que muda a vida das pessoas é o preço da carne. Então, como que vai mudar a inflação? Mas ele falou que ele mostra como muda não morar no palácio. Como que muda? Me explica. Eu tenho um palácio que gera milhões de reais de despesa. Milhões de reais pode ser convertido para os cofres públicos, certo? Eu coloco esse palácio para monetizar. Vem gente de fora do mundo inteiro querendo visitar o palácio histórico da República. Aquilo é monetizado e coloca de graça para aluno da escola pública. Vira um museu, é isso? Não só isso, mas aprender a monetizar, porque o Estado, quanto maior ele é, essa mentalidade comunista, com qualquer outro nome que seja, só quer comer dinheiro e quem vai pagar sempre é os mais pobres. Você quer privatizar tudo? Não quero privatizar não, cara. Tem coisas que de fato são energéticas, a gente precisa de base que empresa nenhuma precisaria. Só que, na verdade, o governo é para o povo. Se o governo é para o povo, eu tenho que estimular as pessoas a empreender. Aí alguém fala, você gosta dos empresários. Quem que é empresário senão o que veio do povo? Eu vim do povo. Eu estudei escola pública, eu sei o que eu estou falando. Eu mergulhei 1 ano, cara, nesse negócio de política, sendo candidato e vendo tanto que esse povo é canalha. Por que eles são canalhas? A maioria das pessoas entram lá não é para desviar dinheiro, é para ter influência. Vale muito mais ser político por causa da influência, não é por causa de dinheiro público. Só que entra tanta gente carniceira que, além de usar a influência, desvia dinheiro público e sai matando gente de forma indireta e ninguém calcula isso. Não, eu queria comentar sobre essa situação aí do Flávio Dino, né, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, né. Em primeiro lugar, é óbvio que não deveria existir nenhum tipo de ofensa. Isso não é monopólio de um lado, todos os extremos, tanto direita quanto esquerda, agem dessa forma. Isso é amplamente reprovado, né, não deveria existir. Esse é o primeiro ponto. Agora, se o Flávio Dino tivesse que reclamar para alguém, deveria começar reclamando para a base do governo, que deixou passar a convocação para ele lá. Falha total da articulação. Deixaram passar um boi enorme, né? Eles não conseguiram barrar uma convocação. Flávio Dino teve que ir lá. Então, em primeiro lugar, deveria reclamar com ele, não com o Arthur Lira. Não, e outra, a relação do governo com o Arthur Lira já está muito ruim. Se quiser aprovar a reforma tributária, que é importante para o Brasil, tem que ter, de alguma maneira, um trabalho em conjunto com o Arthur Lira. E quando ele vira, falou, pô, Arthur Lira, ou você faz isso, ou você cuida, não sei o que lá, ou não sei o que. Poxa, é uma maneira de lidar com o presidente da Câmara que não traz para perto, pelo contrário, traz para longe e cria ali uma rivalidade ainda maior entre governo e presidente da Câmara. Léo, você acha que o Lula tá achando que tá em 2003? Não, sabe o que eu acho? E aí eu vou fazer uma crítica agora. Ele está mal assessorado. Pior do que eles é quem está em torno dele, é a minha avaliação. Acredito que ele esteja mal assessorado. Porque se você pega o Lula de 2003, 2002, era um Lula muito mais macaco velho, era um Lula muito hábil em termos de articulação política. E hoje parece que ele padece um pouco disso, não só por conta da conjuntura, mas eu acredito que perdeu-se também. Não sei se por conta do período que ele passou preso, a idade, tudo isso afeta na capacidade... As pessoas são diferentes também. As pessoas são diferentes. Os boletos que tem que pagar todo mês para os partidos. E o Congresso está mais poderoso hoje. Que o Bolsonaro também pagava. Então, assim, é um problema do presidencialismo de coalizão. Então, é muito complicado. Eu acredito que é preciso que o presidente Lula, ele comece a comedir algumas posições, algumas palavras e comece a ser mais diplomático nesse sentido. Tanto que este governo está mais à esquerda do que eu imaginava, com a composição. Não é você se sente traído, Tem 3 ministros... Não me sinto traído porque eu acho que tem que compor sim com partidos de centro-direita. Isso faz parte da democracia. E a análise desses 100 dias dentro de governo para você acha que está legal? Eu acho que está normal.
Eu acho que não. Mas tá a popularidade do Lula 3 é menor do que Lula 1, 2 e que Dilma 1 também. Sim, ele começou com uma baixa popularidade muito grande. Muito grande. E baixa aprovação. Para o começo de um presidente da República. Seja Dilma, seja Bolsonaro, seja ele mesmo em 2003. Agora, é óbvio que muitas coisas, em vários aspectos, continuaram a mesma coisa e outras melhoraram. Seja a diplomacia, o Brasil era um par internacional. Hoje, o Brasil acabou de ser convidado para participar da reunião do G7. Quer dizer, o Brasil voltou no cenário internacional a ser respeitado, no sentido em que ele é convidado para os salões. Mas e aí, ele volta... Assim, Léo, eu compreendo. Você gosta dessas mesas? O Brasil volta a ser respeitado lá fora. Mais ou menos. E o povo brasileiro? Consequentemente, também. Internamente, domesticamente, também. Com o aumento do desemprego, do salário mínimo real, com maquiagem que fizeram no governo passado. O Lula está sendo respeitado, não o Brasil. Precário. Não, o Brasil está sendo respeitado. Uma matéria hoje na The Economist falando que o Lula corre o risco de ser considerado inocente. Não, porque acha que pode ter toda essa influência internacional que não tem. No pior sentido. Escuta, esse controle da inflação, que inclusive os números saíram ontem, que a inflação pela primeira vez conseguiu atingir a meta, o governo Lula está dizendo que foi ele. Você acha certo isso? Não, é lógico. Politicamente ele vai dizer que ele é o responsável por isso, assim como o anterior dizia, assim como o próximo vai dizer. Isso faz parte do jogo. Agora, é uma mentira. É evidente que o presidente da República ele não é o responsável por essa mudança e nem por todas as boas mudanças ou péssimas mudanças que acontecem. Isso é mentira, Léo. É um conjunto. Agora o Roberto Campos Neto está fazendo um bom trabalho, né, Leozinho? O Campos Neto? É. Não, tá fazendo um excelente trabalho. Não, eu acho que o Campos... É difícil, né, Léo? Não, eu acho que o diálogo com o Campos Neto é fundamental. E aí eu vou tecer uma crítica a uma ala do PT mais à esquerda, que é representada pela deputada Gleisi Hoffmann e o seu companheiro Lindbergh. Que é presidente do partido. Que é presidente do partido. Não é uma ala, é o PT. Não, tudo bem, é presidente do partido, mas ela fala enquanto pessoa física. Não é a posição do PT, porque o PT também tem o Haddad, que tem outra posição. O presidente representa. Mas vamos lá. Ela é quem manda. Então eu quero... Não é ela quem manda. Ela é quem eu fui do PT, representa. querido. De PT você não pode criticar, eu conheço o PT. Mas ela é a representação institucional do PT. Não, tudo bem, o Haddad mas é assim exceção. funciona. O PT é fragmentado, o PT são várias correntes, várias tendências, não existe essa unidade que a direita imagina. Mas o presidente fala unicamente. Mas se o presidente não falar pelo partido, quem é que fala, o Leonardo Grandini? Você. Ela é parlamentar, ela é uma pessoa, ela é uma cidadã, ela pode falar enquanto pessoa física. Tanto que ela começou a criticar o ministro Haddad e o arcabouço justamente porque o papel da Gleisi no governo é puxar o debate mais à esquerda. E aí eu quero elogiar o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet, que estão em intensa articulação com o Campos Neto e com setores do mercado. Você está muito político, hein, Leozinho? Você não era assim, hein? É um elogio real, porque esse papel que o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet vem cumprindo, agora o mercado está reconhecendo. E esse diálogo que eles estão realizando com o presidente do Banco Central e afins. Turma,